Estamos ao vivo, mais um KingCast, o podcast aqui onde você vai receber muito conhecimento, vai aprender muito, nós também vamos aprender, vamos bater um papo aqui bom. E hoje a gente vai falar sobre um mal aí do nosso século que tem... Muita gente está dizendo que é a doença do século, que seria a ansiedade, nós vamos falar um pouco sobre isso. Como superar isso, como viver de forma mais tranquila, né? Com confiança, viver uma vida mais plena e menos ansiosa. E aí, Pedro? Isso mesmo, como tu falou, a ansiedade é um mal que tem destruído a vida de muitas pessoas, porque a pessoa ansiosa, ela só foca no futuro e deixa de viver o presente e esquece do passado, de coisas boas e ruins que viveu. E a ansiedade ela é um mal que vem e vai. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está ansioso. Uns tempo atrás aí eu estava passando por algumas coisas, eu estava ansioso. Hoje ainda estou um pouco, mas a gente vai aprendendo a controlar a ansiedade. É isso aí. É uma coisa que acomete todo mundo, né? Pega todo mundo de. Todo mundo que está vivendo na era de hoje, acho que passa por isso. Nos outros tempos também, mas hoje parece que é mais forte, né? Devido à quantidade de informação que a gente tem e tudo. E a gente separou aqui 5 pontos, 5 passos aqui muito importantes para a gente vencer a ansiedade. É lógico que a gente sabe que tem coisa que às vezes vai precisar de um tratamento, alguma coisa, mas a gente está falando assim de forma geral, aquela ansiedade que todo mundo tem, que do dia a dia, né, para a gente superar e conseguir viver bem. E Isso. aí, antes da gente falar, é até interessante eu ia te perguntar aqui que tu acha que é o maior vilão da ansiedade, o que que causa, né, hoje em dia? Por que que hoje em dia a ansiedade é bem maior? Alguma coisa que tu pontuaria aí nesse sentido? Eu coloco medo. Medo, né? Medo é uma parada muito forte, porque quando a gente está ansioso, na maioria das vezes a gente está com medo de alguma coisa. Sim. E a gente vive numa geração de medo, né? Se tu ligar o jornal, se tu ligar as notícias, o medo vende. O Vem, medo vem dá clique, o medo dá audiência. Então, a gente observa o tempo todo uma sociedade com medo. realmente. E o medo, ele. Quase que eu falo a frase errada aqui, mas o medo ele traz a ansiedade, uma angústia, uma ânsia. É. E uma parada também que dos dias de hoje é a questão das redes sociais, né? De a gente estar muito conectado com muita informação e a gente ter tudo na palma da nossa mão, as facilidades, eu acho que acaba gerando uma ansiedade. A gente também. Essa facilidade às vezes gera um tempo ocioso e aí tu quer fazer muitas atividades ao mesmo tempo, isso parece que gera ansiedade. Uhum. Porque a rede social faz a gente comparar muito com as pessoas e tal. E aí, às vezes, você acha que você está atrasado, alguma coisa do tipo. Mas na verdade, não. Na verdade, você está só vivendo a sua vida normal ali. Só que complica muito, sabe? Sim. É, isso aí a gente olha para o lado, fica ansioso na rede social, acho que pega muito em três coisas, que é saúde, ou tipo, esse corpo, né? A gente fica olhando às vezes o corpo das pessoas, saúde, e fica se comparando, principalmente as mulheres, fazem muito isso. E aí eu acho que gera muita ansiedade nelas. Questão de relacionamento, a gente vê as fotos, acha que o relacionamento das pessoas é perfeito, aí talvez seja o que, nesse sentido aí, talvez me pegue mais, de gerar ansiedade. Ah, pô, fulano já tá vivendo, todo mundo tá vivendo. E também questão de dinheiro, a gente vê, pô, fulano tá indo pra Dubai, e eu tô aqui na minha cidade, indo de casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Pô, tu citou aí dois pontos interessantes. Essa parada de ansiedade e comparação. Eu lembro que teve uma época da minha vida, isso muito domingo. Eu ficava o tempo todo no Instagram, no Instagram. E às vezes eu na minha casa, no meu sofá, sem nada pra fazer. E aí eu vendo a vida dos caras de Instagram, em Dubai, não sei aonde, tal, tal, tal. Pô, aquilo me deixava triste, ansioso. Essa parada que tu falou de relacionamento também. Às vezes tu entra no Instagram, vê um monte de gente lá namorando e tal. Tu fica meio, pô, complicado. Olha, todo mundo.
postando fotos juntos, dia 12 de junho é triste. Uhum. Pô, isso é ruim pra caramba. Então, isso aí a rede social tem um papel muito forte nisso, porque a gente fica se comparando, olhando para o lado, e aí gera uma ansiedade mesmo, porque é a questão do tempo, né? A gente olha para a vida do outro e vê, pô, na vida do outro parece que está acontecendo mais rápido, ou já aconteceu de uma outra forma, e a gente olha para a gente, só que cada pessoa tem a sua história, tem o seu tempo, né? A gente tem que entender isso também. Não, não adianta querer comparar palco de um com o bastidor de outro. E às vezes você não sabe o que a pessoa fez pra tá ali, eu já vi, já, depois eu vou falar. Não sabe a história, não sabe nada, né? Outro dia. Aham. Vamos então aqui para as 5 dicas, 5 passos para vencer a ansiedade. Então, vambora. O Quer puxar? primeiro é atividade física. Exercícios liberam endorfinas, reduzindo o estresse e melhorando o bem-estar mental. Caminhada, musculação ou esporte são ótimas opções. Isso aí é uma parada que eu tenho até um pouco de propriedade para falar, tá? Por estar sempre envolvido em esporte e tal. E, cara, realmente reduz bastante estresse, melhora a ansiedade, te anima. Só que tem dia também que tu se estressa, quando tu tá muito focado em desempenho e tu não consegue desempenhar da forma que tu acha que tinha que estar desempenhando, sabe? Só que chega um momento em que você consegue, como eu posso falar, aprender a dosar isso e vai progredindo gradativamente. Sim. Aí tu acaba ficando ansioso com a atividade física, né? Aí não adianta, igual tu tá falando. Tem gente que às vezes vai se cobrar muito que vai acabar sendo ansioso naquilo. Não é? Mas, pô, essa questão de liberar endorfina, que deixa a pessoa mais feliz e tal, endorfina, para quem não sabe, é um dos hormônios que gera a felicidade. E sempre que você termina um treino, na maioria das vezes você libera bastante endorfina e fica feliz. E principalmente na musculação, que você tem que estar focado ali e tal, te ajuda a extravasar, a liberar sentimento, tristeza, raiva, a própria ansiedade também. E o esporte, ele pede concentração. Então, se você não tiver 100% focado, você tá aqui fazendo, dá um exemplo, tá fazendo um supino na academia. Tu não tiver 100% focado, tu pode se machucar. Tu tá na água ali nadando. Se não tiver o foco de encaixar a respiração e tal, ou num pedal, corrida, o que for, tu pode acabar se machucando. Então, pelo fato do esporte pedir 100% do seu foco, te ajuda a desfocar do que está acontecendo em si. Sim. Eu acho que o ser humano ele foi feito para gastar essa energia. O esporte ele te produz isso. Por exemplo, luta, eu acho muito interessante para desestressar, para tirar a ansiedade, para tirar a raiva, né? Eu acho que é uma coisa que melhora muito a ansiedade. Aí a gente falou sobre caminhada, corrida, isso tudo ajuda. E tu vê que as pessoas, às vezes, que vão ficando mais depressivas, mais coisas, geralmente elas não têm uma rotina de atividade física. Uhum. Porque aquilo ali ela acaba se trancando no quarto, mantendo uma rotina ali, às vezes só de casa para o trabalho, quando trabalha. E, pô, peraí. É assim mesmo, isso aí que ele falou. Muita gente que não trabalha e tal, acaba não fazendo nada e é bem mais ansioso. Foi mal. E aí é isso. E por exemplo, musculação tu já faz bastante tempo? Natação? Musculação tem uns 5, natação deve ter de 1 a 2 anos e corrida uns 3. Boa, isso aí. Então, e tu vê os resultados na tua vida, né? Vê, pô, De questão de melhorou ansiedade. muito. Não só ansiedade, mas questão de disciplina, porque o esporte em si, ele requer disciplina. Igual, pô, essa semana eu vacilei, teve 2 dias que eu fui dormir cedo e acabei acordando tarde. Hoje, Paulinho, que me treina para correr, ele até me cobrou e tal, pô, por que tu não foi correr? E, pô, essa questão da disciplina me fez pensar, falei, pô, mano, eu tô viajando, não tinha necessidade de ter dormido mal, de ter faltado treino
E realmente eu vi que foi uma semana que eu fui um pouco mais ansioso com algumas coisas por causa disso. Entendi. Pô, quando o cara se acostuma a fazer atividade física, quando fica sem, ele vai sentir. É, E aí, eu tenho observado assim, quando eu era mais novo, eu não ligava muito. Tipo assim, jogava uma bola e tal, só que eu não ligava para ter disciplina nessas questões. E aí eu fui tentando me desenvolver e vi alguns influenciadores, assim, incentivando. E alguns, assim, me incentivaram muito. Tipo, o próprio Thiago Brunet, o próprio Pablo Marçal, o Cariani. Mas o Brunet, eu lembro uma época que ele falou, ele focava muito na parte espiritual, na parte emocional, né? Mas esqueceu da parte física. E aquilo ali gerava um estresse, gerava um problema. Aí ele teve algum problema que ele foi parar no hospital por causa disso. E a partir dali ele começou a fazer atividade física direto. E aí, nessa questão, acabou me inspirando também. Eu fazia alguma coisa, mas não fazia com disciplina. Eu falei, pô, preciso começar a fazer, preciso começar a correr. Ah, eu fui gostando de correr. Esse ano eu botei mais disciplina para correr. E eu acho que realmente libera endorfina, né? Muda o nosso cérebro. E aí entra também no segundo ponto um pouco que a gente vai falar, que quando você faz muita atividade física, você fica cansado, seu corpo esgota e você tem mais facilidade para dormir. E um dos problemas das pessoas ansiosas, às vezes, é ter um sono de qualidade, conseguir dormir, conseguir acalmar a mente. Então, o exercício ele vai ajudar muito, muito nisso. Tu vê que a pessoal que faz muito exercício, cara, o cara chega em casa, o cara vai apagar. o exercício ele cansa muito, porque exige muito esforço. Igual, vou te dar um exemplo. Eu tô querendo agora ver se eu consigo começar a nadar de noite. Porque aí, em vez de eu nadar de manhã, eu tô pensando aqui, pô, vão ser 2 dias que eu vou nadar. Eu queria nadar na terça e quinta, em vez de quarta e sexta, nadar de noite. Eu já sei, pô, vou chegar em casa, já vou chegar cansado, e aí já vou dormir. Entendeu? Que, pô, já é melhor, já é uma. É igual correr de noite, pô. Tu corre de noite pra tu ver. Tu vai chegar em casa cansado, querendo dormir. Porque tu já passou o dia todo, já gastou energia durante o dia, e de noite tu tá com menos energia, né? É, mas E aí eu. E outra parada, tu que tá trabalhando mais home office agora, pode às vezes ter, tipo assim, guardar mais energia do que tu sair para trabalhar, gasta mais um pouco. Então a atividade física vai ajudar nesse sentido, né? Não, ajuda bastante. Igual, foi ontem que eu dei mole e não fui treinar. Foi. Aí ontem eu já acordei, aí na hora que eu acordei eu fiquei aqui no computador e tal, eu senti falta. Mas quando eu acordo cedo, vou pra academia, treino, volto pra casa. E aí começa a trabalhar, o dia rende muito mais, pô. Com certeza. É porque, igual hoje em dia, a maioria das profissões, mesmo para homens, é mais atividade intelectual. Ainda tem muito serviço, tipo, braçal, pesado, que os caras já se cansam no serviço. Mas com a atividade intelectual, às vezes, o cara não vai gastar tanta energia. Então, a atividade física vem para compensar isso. E as mulheres também que trabalham, a maioria trabalha também com coisa, com a mente, né? Ou sentada em algum lugar e tal, é importante. É importante demais a atividade física. E eu tenho observado também, não sei se você tem visto, que tem, da mesma forma, quando o mundo, tipo assim, apresenta um problema, vem uma resposta também de uma galera. Eu tenho visto muitos influenciadores e muita gente na internet incentivando a atividade física e, tipo, uma galera abraçando. Eu vejo muita gente melhorando essa questão no Brasil. É, porque, cara, é aquilo, o esporte ele também previne doença. Depois, seria legal a gente trazer um podcast sobre isso. E eu acho que até na aula do Máximos, provavelmente, o cara ele vai falar disso, porque tem estudos que mostram que as pessoas que praticam esporte, elas tendem a ficar menos doentes e também tendem a, como é que eu posso falar, a tipo, ter mais imunidade a certas doenças. Se você for ver o percentual de pessoas que morreram de C19, tem que falar assim porque vai pro YouTube, a maioria ali não tinha um histórico como atleta. Tinha até aquela brincadeira do Que morreram aonde? Bolsonaro em 2019. 2019 não, 2020. Ah, do Covid? Não posso falar isso não por causa do YouTube, que Ah, tá. Foi mal. é estranho. Mas, enfim, muita gente. Eu lembro que tinha até uma parada que o Bolsonaro falou que virou meme, mas era verdade, pô. Que ele falava o seguinte: pelo meu histórico de atleta e tal, não sei o que, tem menos chance de eu ficar doente.
Mas aquilo ali, querendo ou não, é verdade, pô. O esporte ajuda muito. Igual, uma coisa que eu queria fazer aí um dia entrando pra política é focar menos no Ministério da Saúde, porque aquilo ali parece mais um Ministério da Doença, e criar um sistema de prevenção. Primeiro com exames de rotina, mas incentivar o esporte para as pessoas de todas as idades, nem que seja uma calistenia, uma parada básica, essas pracinhas que tem aí, porque isso ajuda muito. Vou te dar um exemplo. Recentemente, teve um amigo meu, ele tem acho que 84 anos e ele teve câncer. Câncer, eu esqueci qual o câncer que ele teve. Mas enfim, o cara tá bem, tá novo. Por quê? Pratica, tipo assim, não pera de pegar pesado, mas sempre praticou, fez a musculaçãozinha dele ali, o funcional tá bem, pô. Entendi. É, realmente. Se ele não fosse um cara que fizesse atividade física, provavelmente ele já não estaria aqui mais entre nós. Seria difícil, porque com a idade, né, e com a doença que é pesada, Não, a chance é grande. sim. E aí, tu falou bem da questão da saúde. Se a gente investir mais em atividade física e alimentação saudável, vai diminuir bem os problemas da saúde. Vai melhorar muito o sistema de saúde do Brasil. Então, é uma coisa importante, sim, de se falar. De políticos tem que falar, influenciadores, pessoas que são relevantes na sociedade, para poder trazer isso. E, e, mas é isso, eu tô vendo esse movimento grande também das pessoas se conscientizando nesse sentido. Parece estar melhorando, entendeu? Do que era, por exemplo, 15 anos atrás, eu acho que melhorou bem. Não, é a questão da internet também, de a pessoa entrar e às vezes eu ver um influenciador ou outro com um corpo esbelto, aquilo ali também acaba influenciando na vida da pessoa. Essa questão também de às vezes eu comparo. Eu lembro que hoje eu não posto muito, mas teve uma época que, quando eu era o Pedro Prime da produtividade, acordava mais cedo ainda, tomava Tu era banho o quê? gelado, Pedro Prime na produtividade. 2020, 21 e o começo de 22. Aquela época era sinistra. Pô, mano, eu lembro que você postava as paradas, tal, correndo, 5 horas da manhã, não sei o quê. Pô, a galera, pô, falando que tava incentivando, teve gente que começou a correr. Que o pessoal vai vendo essa questão de você se movimentando, a galera fica feliz e começa a querer fazer também. Com certeza, isso aí, mano. Um incentiva o outro, né? Motivo. Às vezes tu posta um story e tu tá motivando alguém, né? Uhum. E aí tu falou também da questão do SUS e tal. Algumas principais doenças que eu vejo. A principal que mais mata é doença cardíaca, né? Uhum. E tipo assim, atividade física vai prevenir isso. Pô, diabetes, atividade física vai prevenir isso. Hipertensão, atividade física vai prevenir. Então, pô, só tem vantagem. Com certeza vai melhorar a saúde. Tu citou aí também o curso Máximos, é até uma ideia também. Vamos ver conforme a gente for fazendo, trazer alguém aqui, algum professor, Eu pra pensei gente. nisso aqui também agora. O Roberto dá pra eu falar com ele pra gente trazer. Vamos ver a aula dele sobre sexualidade e sobre paternidade. É legal a gente trazer os dois temas aqui, pô. Pô, seria legal, depois. Tu que tem mais diálogo com ele, depois tu podia intermediar isso Vou aí. falar com ele e assim, ele é muito bom de papo, vai render, o assunto vai render Chamar e vai ser bom. ele, chamar carioca também. Verdade. Vamos fazer, mano. Aí a gente vê se começa a divulgar um pouquinho, né? É, já Isso vamos aí. da semana que vem para trazer alguém. Vamos ver semana que vem se a gente traz alguém. Se Marcão puder, a gente tenta outra pessoa Marcão aí. tem que revar, eu falei com ele, for para algum dia que a gente conseguir, que não seja na terça e quinta. Vamos tentar desenrolar alguém pra terça, então. Então, vamos A gente vê. ver. Tem Renan, tem carioca. É, Vê se o Roberto às vezes consegue. boa. E no curso tem tem matéria saúde do homem, não tem? Tem, acho que vai ser segunda Então aula. provavelmente vai bater nessa tecla aí de atividade física. Dependendo, às vezes quando a gente consegue ter, às vezes consegue fazer um network com esse professor que vai vir lá de baixo para dar aula, ver se ele quer aparecer no podcast. Boa, boa. Então é isso. Mais alguma coisa sobre atividade física? Não, acho que Importantíssimo, né? Segundo ponto aí, quer falar? alimentação e sono de qualidade. Sobre alimentação seria, primeiramente, evitar a cafeína, açúcar em excesso
ter uma rotina de sono regular, porque melhora a saúde mental e reduz os sintomas da ansiedade. Pô, acho interessante aqui duas coisas que eu queria pontuar. Primeiro, café não é bom tomar depois de 3 4 horas da tarde. Os especialistas explicam que aquela cafeína que você consome depois desse horário te deixa ativado e desregula o sono. E o açúcar em excesso atrapalha. Eu lembrei de uma coisa aqui. Ontem acabou que foi um dia que eu fui dormir tarde. E ontem eu lembrei de tarde que eu tava. Foi de tarde, eu tinha tomado café. Pô, fui ali, comprei 3 doces de amendoim e mandei pra dentro. Agora, parando pra pensar, agora eu entendi porque que eu não consegui dormir. Cara, cara, o açúcar, bater no açúcar aqui até é complicado, mas todo mundo já sabe dos prejuízos do açúcar. Eu tô aí uns 45 dias, não, 50, mais de 50 dias. Mais de 50 dias sem açúcar, eu senti a diferença principalmente na digestão. Pô, parece que teu estômago roda liso. Tipo assim, tu pode comer uma parada gordurosa, vai te dar ali uma coisa igual aquela vez que a gente comeu uma pizza que não tava muito boa. Tu vai sentir ali, mas daqui a pouco passa. E o resto das coisas tu consegue digerir bem. E aí, nos primeiros dias sem açúcar é difícil, mas depois tu se acostuma. Parece que quando você tira durante muito tempo, parece que a tua energia melhora. No começo parece que piora, depois vai melhorando. E a cafeína, muitos brasileiros misturam os dois juntos, né? A cafeína e o açúcar. Faz aquela mistura que é bom pra caramba, a gente sabe, né? Não tem jeito. Cafezinho doce. Só que realmente traz muito prejuízo para a alimentação e causa ansiedade demais e prejudica o sono. Mas aí no tópico de alimentação, a gente pode entrar em várias coisas, né? A gente que está no meio cristão, principalmente, a gente sabe, pô, o cristão não vai beber, não vai fazer umas coisas mais comer, ir num fast food, numa pizza, a gente é a massa, não tem churrasco. Que a gente come aí, a gente mesmo vê. É. Final de Se a semana. gente vê um alelo na mão, dá ruim. O amigo da Lela, então, filho. Toda sexta, você vai, eu acho que em dezembro, toda sexta-feira ele mandava mensagem, pô, vamos comer alguma parada, não sei o quê. Pô, piada, mas é bom, pior que é bom a gente comer, confraternizar e tal, mas tem que comer com consciência. Vou te dar um exemplo. Eu não sei se eu tô ficando intolerante à lactose, o que que é, mas tem alguma coisa errada até na minha questão de alimentação que eu vou pro médico igual. Pô, comi um mingau de aveia, coisa que eu sempre comia. Tô sentindo uma queimação, uma parada. Depois eu vou até ver o que que é isso. Porque às vezes a gente acha que pode comer. E essas coisas fazem mal. Outro dia eu tava vendo um podcast de uma mulher que foi no Vilela, uma médica, que ela tava explicando que a nossa alimentação é toda errada. E isso tudo prejudica a gente e acaba prejudicando o nosso sono. É igual essa galera aí que toma café com açúcar. Eles não tomam café com açúcar, eles tomam açúcar com café. É igual, aqui em casa eu e minha mãe, a gente toma sem açúcar, sem nada. Pô, o pessoal aqui em casa, os caras vão botar açúcar. Por isso que eu comecei a fazer o café. Porque, poxa, acaba pra tomar café de os caras encheram a garrafa de café de açúcar. Aí eu não Parecia até faço. mel, né? Aham, igualzinho mesmo. Mais doce que mel, o açúcar dos caras. É gostoso, mas se tu cortar o açúcar, você sente a diferença. Joga uma canelinha, vai diminuindo a dosezinha de açúcar. Eu mesmo, não gostava muito de café. Aí trabalhei um tempo na guarda, a gente tomava um cafezinho da Império. Pô, aquele cafezinho seu Joaquim ali com açúcar é bom demais. Pra cortar foi difícil. Com certeza, é difícil, é difícil. É muito complicado porque o açúcar vicia, né? A gente não fala muito sobre isso, mas o açúcar é altamente viciante. E essa semana eu estava conversando com um amigo, a gente foi até fazer umas barras no negócio, e ele tem 29 anos, eu acho. Só que o cara tem um físico bom, sempre teve. Tipo assim, o físico tranquilo, ele tem pouca gordura, quase não tem gordura. E aí, e sempre teve um físico bom, corre muito jogando bola e tal. Aí eu tava conversando com ele, a gente falou sobre açúcar e tal. Ele falou: desde que eu tenho 16 anos que eu bebo café, que eu não boto açúcar no café e tal. Falei, cara, que eu fiquei pensando, pô, acho que isso fez diferença ao longo dos anos, porque quase todos os brasileiros, tipo assim, de manhã, de tarde, às vezes 3 vezes no dia, tomam um café com 2 colheres de açúcar pelo menos. Imagina isso aí durante 15 anos. Uhum. Todo dia.
Tanto que, Por exemplo, meu pai era assim, direto café, não, tipo assim, não comia nada, não fazia nada que prejudicasse muito a saúde, mas o café com açúcar era de lei, entendeu? Mas é a cultura do brasileiro. E aí, durante muito tempo, você acaba fazendo mal. nada, pô. Cafezinho com açúcar, pão com mortadela e margarina. É, É bom, mas faz um mal danado. é o combo da ansiedade. A Pô, pior longo, que é longo gostoso. prazo vai dar problema na alimentação. E Não aí a dá. gente tá falando também sobre o sono, né? Contra a ansiedade é muito importante dormir bem, né? A gente repara que as pessoas ansiosas têm dificuldade para dormir. Aí já pega no primeiro ponto que a gente falou. Às vezes elas não se cansam durante o dia para poder dormir. Aí chega de noite e tá com insônia. E a gente sabe que o ideal é uma pessoa dormir de 7 a 8 horas por dia, um adulto. Então, quando você dorme ali 5 horas por dia, isso ao longo dos anos, isso vai te prejudicando, vai trazendo ansiedade, vai prejudicando a tua saúde. E aí depois a pessoa se vê num estado ali de ansiedade e não consegue entender por quê, mas são as consequências dessas coisas que a gente está falando: atividade, alimentação e a questão do descanso. Uhum. Pô, isso é uma parada que influencia muito pra tirar a ansiedade. Porque quem dorme bem não tem muita ansiedade. Pode tirar exemplo. Essa semana, que foi uma semana que eu tava mais ansioso, pô, fica vindo um monte de pensamento na mente. Igual aquela parada que eu te falei ontem, que eu tava quase dormindo, acordei e fiquei pensando. Fui ficar matutando naquilo, dormi quase 2 horas da manhã, pô. Qual a questão? Da corte lá. Ah, tá, entendi. Pô, eu lembro que eu tava assim, mano, já indo assim, do nada veio aquilo. E, pô, porque Do nada viu uma seta. pra fazer o cara acordar e complica muito. Sim. Não sei se tu já reparou, às vezes, quando tu tá numa correria, que tu tá numa semana meio estressado, se tu pegar, tiver uma noite de sono boa mesmo, grande, de 8 horas seguidas, tu descansar mesmo, parece que teu humor volta, que tu é renovado, parece que tuas energias voltam, e realmente, né? As células são renovadas durante a noite, nosso cérebro tipo assim, é alimentado, não sei explicar da forma, mas parece que as células são renovadas Mas realmente. o corpo ele precisa do descanso, que é o sono REM. Deixa eu tentar mostrar aqui. O sono REM é o tal do sono profundo. Ah, é Eu quando sou um passa cara. de 3 horas, alguma Ah, coisa agora assim, né? não vai mostrar porque ele já zerou o cronômetro. Mas ele costuma aqui, é porque eu acho que aí não vai dar pra ver. Mas vê se tá vendo aqui que tá escrito Deep e Light. Aham, Porque já zerou. Mas hoje eu acho que eu dormi 6 horas e pouco. Esse sono Deep parece que é o. Não, peraí. É o Light, que é o básico, e o Deep é o profundo, que é o sono que a gente precisa. Eu acho que tem que ser 3 ou 4 horas desse sono ali, que é o sono REM, que é quando a gente está inconsciente mesmo da parada, entendeu? Que é onde a gente realmente descansa. entendi. Isso é bom, Mas, um conselho que eu dou para a galera, ou comprar um relógio ou aqueles anéis que monitoram o sono, que aí tu consegue metrificar, não é um dado super preciso, mas dá para metrificar mais ou menos o quão bem você está dormindo, o quão mal você está dormindo. sim. Cara, o sono é uma parada tão sinistra que tu vê algumas pessoas que têm problema cardíaco, têm algum problema, tipo, elas têm geralmente uma dificuldade com sono. Não sei se eu já até te contei, um cara que trabalhava comigo, que ele trabalhava de vigia à noite, e ele às vezes saía de um e ia pro outro, aí ele misturou com cigarro, bebida, e aí o coração dele foi ficando ruim. Aí teve uma vez que ele operou, botou uma ponte safena, e depois voltou para essa rotina e não resistiu. Então o sono, ele acaba, você tirar sono, você não dormir, é mais prejudicial ainda do que, por exemplo, o uso de droga. Mas tudo é prejudicial, mas o sono ainda, você tirar o sono, por exemplo, tem gente, vamos dizer, um cara que está numa rotina de trabalho muito grande, trabalha de vigia, faz não sei o que, dorme 4 horas por dia. Isso aí no longo prazo pode ser mais prejudicial do que o uso de algumas drogas. Então é bem grave. Mas é igual aquela questão de dar exemplo aqui. Tinha uma época que eu dormia muito pouco, ela tem uma época, teve uma época de produtividade que funcionava, mas teve uma época que eu não estava tão produtivo, mas eu estava dormindo pouco. Pô, eu ficava o dia todo estressado, entendeu? Eu chegava no trabalho, os outros vinham falar alguma coisa, já queria voar no pescoço.
que fica com sono, é igual criança. Aí se a gente olhar a criança, criança tá estressada, é sono. Verdade. Falta de sono atrapalha muito. Mas se tu parar pra pensar, essa questão da gente tentar não dormir para produzir, acaba sendo pior, porque no outro dia tu vai estar bem sobrecarregado, tu não vai conseguir, tu vai ficar toda hora meio estressado e com sono, bocejando, querendo tomar café, e aí o troço vai virar uma bola de neve. Eu acho que até para tu trabalhar, você tem que estar descansado, tem que estar disposto, Uhum. tem que estar com a energia renovada. Então eu acho que não faz tanto sentido assim a gente fazer isso. Mas, por exemplo, às vezes tem vezes que é diferente. Semana passada eu descansei um pouco durante o dia, assim, no sábado eu lembro que eu cheguei de noite e fui produzindo até tarde. Mas eu estava descansado, estava com energia. E não precisava fazer nada no outro dia, então foi tranquilo. Algumas vezes a gente tem que dar um pique, sim, mas na maioria das vezes eu acho que tem que manter regular. Tem que saber dosar, mesclar, pra não dar ruim, entendeu? Isso aí. Não sei se tu lembra o Pablo Marçal, o Marcos Paulo fazendo o campeonato de sono, né? Provavelmente eles tiveram ali orientação médica para poder, tipo assim, sair de uma rotina muito doida e passar a dormir mais. Então eles resolveram fazer uma forma de incentivar, né, a dormir. Aí fizeram o campeonato, acho que quem dormisse mais ganhava R$ 1.000 por semana, um negócio assim. Um Agora negócio interessante. eles usavam o Garmin para monitorar o sono e tal. Foi até na época que eles estavam fazendo o lançamento. E aí penaram, eu lembro que as lives do Pablo era regradinha nessa época, era uma horinha mais ou menos, e sumia. Porque aí o que eles fizeram ali é certo, entendeu? Porque senão tu fica se arrastando ali, aí chega em casa, não sei o que, tal, tal, tal. Aí resolveu um monte de coisa, igual a galera que faz faculdade. Pra ver que todo mundo é maioria que faz faculdade reclama muito que não tem tempo pra dormir, porque trabalha durante o dia, faz faculdade à noite, chega em casa. Até quem não trabalha também fala que chega em casa cansado, aí tem que resolver ainda mais um monte de coisa pro outro dia, não dorme direito. É, O povo exatamente sim, a rotina estressado muito cansativa. é aluno de faculdade. É. Então vamos pro terceiro ponto? Amo. Então, o terceiro ponto para vencer a ansiedade, ter um projeto profissional ou de estudo. Aqui seria tipo um propósito, né, natural. Ter um propósito diário mantém a mente focada no crescimento, afastando pensamentos ansiosos. Então, tem muitas vezes a gente está com ansiedade na vida porque a gente está meio sem propósito no trabalho, sem propósito de estudo. Eu acho que a gente tem que achar alguma coisa que a gente goste para a gente focar nossa energia. Muitas vezes a pessoa está num trabalho que ela não gosta, pode acontecer, dela estar ali, né, cumprindo um papel, pagando as contas, mas ela pode fazer em paralelo um estudo ali do que ela gosta, ou um projeto paralelo, né, no digital, no YouTube, a gente incentiva sempre aqui. E ali ela vai ver algum propósito. Então ela vai estar naquele trabalho ali por um tempo, vai estar aprendendo ali no trabalho dela, tipo um aprendizado remunerado, né? Vai estar aprendendo coisas ali sobre a questão da empresa que ela trabalha e tudo, mas ela vai estudando e tentando montar algo para ela, algo que ela vê sentido, que ela vê algum propósito, que ela vai acrescentar de alguma forma alguma coisa, alguma habilidade para o mundo. Isso aí deixa a gente quando a gente tem um propósito, uma missão, isso tira bastante a nossa ansiedade, cara. Porque a gente fala, pô, eu tô fazendo algo produtivo. Eu tô sendo Uhum. útil, né? E ser útil é uma das coisas que mais tira a gente da ansiedade. Mas porque tu tem eu falo um propósito que é. Propósito nada mais é que algo que te faz levantar e acordar todos os dias. Teve uma época que eu andava desmotivado e eu falava, pô, preciso me envolver em alguma coisa, porque senão tu acorda e. É que lá, para alguns um dia menos, para mim tanto faz. Tu acorda, tanto faz, não quer saber de nada, como a gente vê muita gente aí. Por isso, quando a gente tem alguma coisa para batalhar, para lutar, um objetivo, um sonho, qualquer coisa, pô, ajuda muito. Sim. E a gente vive numa geração que às vezes nem estuda, nem trabalha, né? Tem muita gente assim. E isso causa ansiedade, causa depressão, o cara ficar parado em casa, né? Mas o cara, às vezes, sendo um homem, pô, fica difícil se o cara não tiver uma motivação. E aí entra até a questão, pô, as pessoas antigas até mais falam, pô, não sei o que, o cara tá com depressão, pô, não sei o que, se estivesse trabalhando na obra, nunca vi nenhum peão de obra com depressão, o cara tem nem tempo. Cara, vou te dar um exemplo. Um amigo meu, uma vez, ele mandou uma mensagem lá. Ah, mano, eu tô meio depressivo, meio ansioso, meio triste, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu, pô, consolei ele, mas eu falei, mano, então, pô, tu
Só arrumar um trabalhinho, alguma coisa, entendeu? Que pô, eu falei que ele vê isso aí, ele vai lembrar. E é verdade, mano. O cara tava fazendo, eu falei, mano, tem que se ocupar com alguma coisa, pô. Sim, mano, cara, o ser humano ele já vem com defeito de fábrica. Não tem como tu ficar parado e ficar feliz. Não, é. Tipo, em Gênesis a gente já vê o que, que Deus deixou pra gente. Do suor do teu rosto comerá o pão. Já deixou a missão. Isso é tipo, em tese é um castigo, né? Que foi dado por Deus. Mas a gente acaba até gostando do nosso trabalho. Só que se a gente não trabalhar, se a gente não tiver uma atividade, um estudo, a gente vai cair nesse problema. A gente vai ficar depressivo, não tem jeito. 24 horas no dia é muito tempo. Tem que ter alguma coisinha pra fazer, entendeu? Foi igual hoje. Hoje, as minhas paradas de trabalho, a maioria tá adiantada e tal. E tinha umas coisas que eu não dava pra fazer. Eu falei, pô, vou parar. Já tinha que estudar uma parada, já comecei a estudar essa parada. Senão o cara fica ocioso, o cara vai ficando meio depressivo. Sim. E aí, cara, por exemplo, eu vejo nosso país tem essa questão muito do assistencialismo, né? Cara, eu sou contra isso. É lógico que eu sei que tem pessoas que realmente estão, às vezes, na miséria, mas eu, de qualquer forma, eu sou contra. Porque tu é da política, nem pode falar isso. Mas eu sou contra, até porque eu vejo até uma pessoa, cara, que eu conheço assim meio de longe. A pessoa até tem uma certa habilidade numa profissão, só que a pessoa recebe um assistencialismo e para ela pagar as contas tá bom. Tipo assim, quando ela paga as contas, já tá tudo tranquilo. Então ela não se move. Mas se ela não tivesse aquilo ali, ela ia ter que se mover através da habilidade ali que ela tem, ela poderia faturar muito mais. E ela poderia até ser mais útil para a sociedade, gerar riqueza, gerar um serviço, solucionar problema. É isso aí que a sociedade precisa. Quando tu entrega uma coisa de graça, não tá gerando valor nenhum, entendeu? Não tá gerando nada. E quando a pessoa recebe um dinheiro que ela gerou algum valor, ela se motiva e ela vai atrás mais daquele dinheiro. E ela vai ampliar, e de repente ela vai abrir uma firma, de repente ela vai abrir uma empresa, de repente vai evoluir. Então a geração de riqueza é importante para a sociedade. Quando você tem tudo assim tranquilo, estou em casa, eu tenho como pagar minhas contas, estou aqui na Inés. Isso aí vai te gerar uma ociosidade, vai te gerar uma ansiedade e não vai contribuir nada para a sociedade. Eu conheço um cara de gente que é assim, vive do auxílio do governo, tem um até que não vive do auxílio, arrumou uma fonte de renda meio, não é duvidosa, mas é estável, e nego não quer saber de nada não, entendeu? Até porque se tu fizer as contas, o governo federal dá 800 conto. Aí tem uma parada lá que o governo do estado dá mais 200, cento e pouquinho. Aí a pessoa dá uma chorada, consegue uma cesta básica. Dá uma chorada, paga a luz, alguém paga uma luz, recebe uma roupa, não sei o que, tal, tal, tal. Aí a pessoa vai trabalhar por quê? Tem um cara aqui na cidade, não vou citar o nome que todo mundo conhece, mas vive de pedir dinheiro. Pega 10 com um, 20 com outro, 100 com um, 100 com outro. E o cara vive bem, não trabalha. Aí é complicado. Aí o cara, por isso que às vezes depois tu vê o cara fala que tá depressivo, que tá na ansiedade, que não consegue se desenvolver por causa desse tipo de coisa. Não tem um propósito, né? Não tem um foco ali profissional ou de estudo, pelo menos, né? Às vezes a pessoa não tá trabalhando, mas tá estudando focada naquele objetivo dela, na área dela. O cara tem que ter uma ocupação, um negócio pra ocupar a mente, entendeu? Falar igual outro dia a gente tava trocando a ideia sobre um conhecido nosso e tal, que a gente tava tentando aconselhar ele a se mexer e tal, aí esse amigo lá que tava falando até brincou com assim, vai vender droga então, alguma coisa pelo menos tem que fazer, pô, melhor que ficar parado, vai ter, sei lá. Fazer alguma atividade, né? Pô, é até às vezes dependendo, melhor que o cara ficar parado. Caraca, meu. Pô, é complicado, é complicado. Mas aí eu penso assim, se tu for parar pra pensar, quem tá ocupado numa atividade, numa profissão, num estudo, o cara não tem tempo pra ficar ansioso. Entra nessa questão também, de que tua mente vai cansar, tu vai conseguir dormir, vai conseguir viver melhor, Ó, né? vou te dar um exemplo aí. Olha esses militantes de esquerda. A maioria é vagabundo que não trabalha, ou é classe média que o pai sustenta, e aí Socialista de iPhone. é, aí não tem merda nenhuma pra fazer, fica falando bobeira aí na internet, falando merda, se candidatando a cargo público pra
mamar na teta do governo, entendeu? Quem não tem nada para fazer, quem não é, como é que é? Quem não ajuda, tinha um ditado que é quem não ajuda não atrapalha. É isso que essa galera tinha que começar a fazer. Tem um outro ditado que minha avó falava que era o seguinte: em casa de bom homem, quem não trabalha não come. É isso aí. E E isso é bíblico também, né? ah, Aquele que tem um versículo que diz, aquele que não trabalha que também não come. tem uma parada mais ou menos nesse sentido. Eu até E vi aqui. realmente tem gente que não quer fazer nada, entendeu? É tudo um bando de vagabundo preguiçoso. É por isso que, igual, eu um dia, se chegar aí na política, eu vou mudar um pouco essas regras do assistencialismo. Sim. Cara, não tô dizendo que a gente não tem que ajudar, a gente deve Não, tem ajudar gente sim. que merece ajuda, precisa, mas tem gente que é acomodado, vagabundo, É, entendeu? entendeu? Vou dar um exemplo de um conhecido meu, acho que dá para falar isso abertamente. Camarada era da vida errada aí e tal, ficou um bom tempo na vida errada. Aí eu encontrei a mãe dele e a mãe dele falou assim pra mim: pô, aposentei Fulano. Ué, aposentou Fulano. Fulano tem uns 2 anos ali mais velho que eu, tem 22, ele deve ter uns 24, 25. Ah, que tem problema de cabeça, não sei o quê. Não falei com ela, mas eu falei: pô, tia, tá de sacanagem? Sempre vendeu droga, nunca derrapou nada e consegue e tá aposentado. E como é que você é maluco? Maluco rasga dinheiro. A minha vontade ela fala isso. Outro dia, infelizmente, veio a notícia, morreu. Que isso, Porque, vendendo, envolveu em treta lá de coisa lá, foi dar uma facada no maluco, tomou dizem que foi no braço e acabou, entendeu? E tava recebendo dinheirinho do governo. caraca, mano. Pra tu ver, cara, como esses negócios são complicados. Hum, Segunda Tessalonicenses 3:10 vai dizer, quando ainda estávamos com vocês, ordenamos, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. Outra coisa, quem não trabalha também fica se metendo na vida dos outros. pode ver esse pessoal aí que vive. A única pessoa que vive de fofoca e ganha dinheiro ele é o dia. Você aí, fofoqueiro que fica se metendo na vida dos outros, não tá ganhando nem R$ 1, tá pobre, ferrado e devendo, e ainda fica se metendo na vida dos outros ainda. Larga de ser fofoqueiro, vai arrumar um lote pra você capinar, entendeu? Vai arrumar roupa pra você passar, uma panela para arear, vai Um carregar tanque um de balde roupa d'água. e um saco de cimento, um caminhão de cimento para É, descarregar. pô, bota os 50 quilos de cimento nas costas, vai bater um metrinho de areia pra alguém. Isso aí, mano. Então a gente pode dizer que uma das coisas que mais causa ansiedade também é produtividade, né? É. Eu acho que ser improdutivo é muito ruim. Realmente porque vai causar a sensação de vazio, sensação de falta de propósito, consequentemente ansiedade e depressão, às vezes, né? Mas eu ainda sou mais daquele ponto. Eu sei que existe, tipo, a depressão realmente de verdade, mas eu acho que a maioria ali é aquela depressãozinha que se o cara trabalhar, passa. Uhum. Então, tu nunca viu o padeiro de depressão. O cara acorda 5 horas da manhã, trabalha pra Uhum. caramba, açougueiro. Não, quem trabalha não tem tempo pra ficar depressivo, não. Tem não. O cara tem que pagar as contas e já é. Então vamos pro quarto aqui. Vamos, O fala aí. quarto é fazer amizade. Relacionamentos saudáveis proporcionam apoio emocional e nos ajudam a enfrentar desafios com mais segurança. É. Cara, eu acho que é muito importante a gente ter uma rede de contato, né? Seja no trabalho, na igreja, na escola, faculdade, qualquer coisa, porque o ser humano, Deus criou o ser humano para ser relacional, né? E quando a gente se fecha, quando a gente vai cortando diversos laços, a gente tende a ficar mais ansioso, tende a ficar fechado no nosso mundo. E, sei lá, às vezes eu até tento me forçar isso, que às vezes tem a tendência de querer pô, focar no estudo, focar em alguma coisa, ficar mais sozinho, mas é muito importante ter uma rede de contatos, conhecer pessoas. É lógico que quando você se relaciona com pessoas, vai acontecer uma frustração ou outra ali,
mas a gente tem que continuar, não pode desistir. Eu tava até falando com o Carioca sobre isso. A gente se relaciona na igreja, por exemplo, vê muita coisa, às vezes, que desanima, uma fofoca, fala mal, alguma coisa. Mas ele falou uma parada, putz, tá ruim na arca, fora da arca tá pior. Então, o que acontece? Tá ruim com relacionamento, sem relacionamento fica pior ainda. A gente precisa de amizade do ser humano. E tem amizade que é muito boa, né? Só traz coisa positiva também. Relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Não, cara, igual eu vou te dar um exemplo. Eu já trabalhei em lugares hostis, lugares difíceis de trabalhar. E o que, pô, ajudava um pouco era essa questão de ter amigo ali de trabalho e tal, trocar ideia sobre a vida, entendeu? Levar. E até dá pra levar essas, pô, no, vou te dar um exemplo. Do Gamu ali, pô, tem muita gente que eu levo pra vida. Até hoje eu falo, eu fui lá na prefeitura ontem, encontrei até um amigo, brinquei com ele e tal. Eu não sei se estava no dia que eu levei dois amigos na igreja, os dois, pô, da época do Gamu, que a gente, pô, já passou muito perrengue junto. E tu ter os amigos lá, pô, principalmente em ambiente de trabalho, pô, ajuda muito, muito mesmo. Ajuda, ajuda. Faz o negócio ser mais leve, com certeza. Trabalho, escola, igreja. Onde, pô, eu lembro, vou te dar um exemplo aqui. Eu acho que eu nunca falei, mas ano passado, tá, pô, tinha 2023 que eu comecei na igreja, eu e mais um amigo. Aí esse amigo se mudou e tal, e eu tava até mais fechado com o pessoal lá da igreja, não tava querendo ter muito contato. E aí, pô, só que chegou uma hora que fica chato. Parecia até que eu tava igual na época que eu ia nas sombras, que eu ficava lá atrás escondido. Aí, pô, eu comecei a desanimar. Falei, pô, mano, eu vou parar de vir e tal. Não sei o que. Aí, pô, comecei a andar contigo com o Matheus, aí foi dando uma animada de novo. O cara que fica sozinho, ele desanima. É isso aí, mano. Precisa, né? Precisa de uma companhia, de uma ajuda, de trocar ideia. Porque senão, sozinho não dá, cara. Eu separei até aqui o versículo, é Eclesiastes 4, né? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Então é justamente isso. Quando você tem alguém ali para te ajudar, para estar de companheiro, esse tempo eu tava pensando no trabalho também, porque eu e meu pai já trabalhamos, eu, ele, mais um cara, já trabalhou eu, ele, mais dois. Aí ficou muito tempo só eu e ele. Aí, tipo assim, um ajuda o outro. Aí, esse tempo eu tava trabalhando direto sozinho. Aí, às vezes, estava com ajudante e tal. Teve uma época que o Matheus estava me ajudando. Aí, essa semana tinha um outro garoto também que eu chamo. Aí, eu tava mexendo no negócio essa semana. Eu fiquei pensando, caraca, eu tô aqui sozinho. Se eu até tinha trancado a porta, tava mexendo numa luz lá, um negócio meio brabo. Falei, cara, eu tranquei a porta aqui pra ninguém me incomodar, mas eu tô aqui sozinho. Se eu levo um choque aqui, não tem nem como ninguém me socorrer. Aí eu falei, vou abrir essa porta aqui que se, sei lá, né? Se acontecer alguma, se eu levar um choque, pelo menos alguém vai dar tempo de ver, me reanimar e, sei lá, fazer alguma coisa. Mas sei lá, o cara pensa, tipo assim, tu vê aqui, é melhor dois num trabalho do que um, a própria Bíblia diz. Então eu fiquei pensando, pô, às vezes é bom mesmo que. Ah, o cara pensa, vai gastar dinheiro, mas vai ter retorno que tu vai fazer as coisas mais rápido. Ah, Então, até no trabalho realmente faz falta uma pessoa, uma companhia. igual, pô, agora, tecnicamente, dependendo do ponto de vista, eu trabalho sozinho. Tem hora que é chato, entendeu? Aham. Foi igual ontem eu e Enzo, a gente saiu pra prospectar mais uns clientes. Eu falei, pô, mano, talvez se o cara vir sozinho, o cara não vai. Dois, o cara fica mais tranquilo, tal, vai mais tranquilo, conversa, aborda os outros. E sozinho não dá, não. É diferente, é diferente. Tu viu, eu fui montar a parada do curso do eletricista. Eu falei, cara, pô, montar sozinho dá uma coisa. Vou ver se Pedro não quer me ajudar a montar. Se quer ajudar a dar uma ideia. Porque aí tu fica, parece que tu monta melhor, tu tem mais ideia, mano. Tu, Uhum. sei lá, flui melhor. Esse dia também tava conversando com o Juninho negócio do digital. Aí, pô, vejo que a gente gosta pra caramba da parada, mas quando a gente faz sozinho, parece que vai dando uma desanimada. Aí quando a gente começou a conversar, foi surgindo ideia, surgindo insight, tu vai desenvolvendo. Até hoje falei com ele falou, pô, vamos marcar eu, tu e Pedro pra gente trocar ideia dessas coisas do digital, pra Pô, gente ir um pegando ideia do vou outro. te dar um exemplo. Hoje eu parei pra trocar ideia com o Juninho. E nisso eu tava falando com ele, fui comprar um negócio. Pô, ele falou uma parada, já me deu um insight. E eu falei, pô, mano, eu posso pegar tal coisa, alocar pra cá
e executar, Aí, entendeu? Pô, já vou ver agora depois pra mexer isso aí. E se ele talvez se eu tivesse falado com ele, eu não teria pensado nisso. tá vendo? É isso aí, ó. É igual, É exatamente isso. Muitas ideias que eu tive, assim, site, às vezes vem dando uma conversa assim de bobeira. é igual quando a gente foi lá pro Alphaville. Se o cara vai sozinho, mano, o cara não vai, entendeu? Na mais, pô, ir de avião e tal, o cara fica meio bolado. Pô, se eu partir, não sei o quê. Pô, o cara desanima de sozinho. Sim, com certeza. E aí isso tudo ajuda a tirar a ansiedade, né? Igual tá falando, a gente trabalha, tá trabalhando sozinho, né? Uhum. Juninho também trabalha sozinho, eu trabalho sozinho, então às vezes dá essa sensação mesmo ruim. Tipo É, assim, caraca, eu preciso de ter alguém pelo menos para trocar ideia, para desenvolver uma ideia. um dos motivos de eu querer morar sozinho é isso, botar um escritóriozinho e levar mais alguém pra poder ficar lá que o cara flui melhor, entendeu? Sim. E, E o isolamento causa muita ansiedade. Igual eu tava falando, morar sozinho é ótimo, é bom pra caramba, no sentido de tu ter liberdade, tu fazer o que tu quiser, tu ser dono do próprio nariz. Mas nesse sentido também de relação, parece que atrapalha um pouco, porque tu fica muito isolado, muito lobo solitário. Aí depois tu tem uma dificuldade para conseguir trocar ali as relações da casa com outra pessoa. uhum, Porque quando tu divide a casa com a pessoa, tu precisa um respeitar o outro. Pô, não dá pra tu, 2 horas da manhã, ficar fazendo barulho. Se tu mora sozinho, pô, tu faz barulho a hora que tu quiser. Então, ao mesmo tempo que traz liberdade, tu às vezes perde essa parada de convivência, entendeu? De vida em comunidade. mas isso é ruim. Eu vou até dar um exemplo de um parente meu, não vou falar para os parentes, apesar que se alguém ver vai saber quem é. Mas tem um parente meu, na época, isso 2020 e tal, depois que minha avó morreu, eu quase fui morar com eles lá e tal. Ainda bem que eu não fui, mas eu fiquei uns dias lá na casa deles. Pô, o moleque, mano, ele, tipo, ele trocava o dia pela noite, tipo assim, ficava madrugada toda acordado, e dia todo acordava 5 horas da tarde e ficava até 5 horas da manhã. Tipo assim, eu parei pra trocar ideia com o cara, eu já dava pra ver que ele não sabia nem falar. O gato dele parou no colo dele, ele, tipo assim, fazendo carinho, todo desengonçado e tal. Hoje eu acho que ele mudou, espero que tenha mudado. Mas, pô, chegava a ser estranho de falar com o cara, parecia um vampiro. O cara ele ia no banheiro, eu mapeei no dia que eu fiquei na casa dele. Quarto, banheiro, cozinha. Quarto, banheiro, cozinha. Ele foi na sala que eu tava lá pra falar comigo rápido. Aí, tá vendo? Uma das coisas Enquanto mais importantes da vida é o network, né, mano? falar, ele é tão antissocial que aí teve um dia que eu fui lá dormir no quarto dele e tal, no colchão lá. Ele arrumou até depois outro lugar pra eu dormir, pra não incomodar ele. Entendeu? Caraca, tem gente que é assim mesmo, mano. Não, Tem gente que é assim. e o grau. Eu tenho um amigo, pô, a gente tem um grupo, eu, um amigo e outro. E ele, o que acontece? Quando ele tá solteiro, ele, tipo, ele se relaciona comigo com esse outro amigo. Ele conversa e tal, a gente marca uma paradinha às vezes. Só que agora ele tá namorando. Aí quando tá namorando, ele meio que some da vida dos amigos. Aí tu percebe, assim, tipo assim, eu não ligo, mas percebe que ele relaciona com os amigos, assim, mais de bobeira. Mas ele não gosta de verdade, entendeu? De relação, ele gosta mais de ficar tranquilo, isolado, jogando e ter uma mulherzinha ali, pá. Mas se o homem não se vigiar, o cara fica nessa mesmo. O cara só vai querer, tipo assim, barriga cheia, saco vazio e já era. E a vida é Vai, tranquila. pô, vai ver que os caras aí que casam, começam a namorar, vagabundo some. Eu botar lá no grupo aí, ó. Quem sumir aí vai estar no erro. Então, o network é muito importante e eu acho que ajuda muito a tirar a ansiedade. A gente falou, especificou aqui sobre trabalho, mas em tudo também, né? Tu falou sobre igreja e outras áreas também, A cara. própria academia lá, pô. Academia lá tem. Eu acho que eu conheço a academia toda. Mas teve uma época que eu treinava sozinho e tal. Hoje eu até prefiro. Tava até começando a pensar em chamar as pessoas para treinar. Que o último parceiro de treino que eu tive, a gente ficava conversando e eu não treinava. Mas, pô, é bom, entendeu? Igual eu treinava com um outro camarada também, um cara fortão. Eu pegava 10% do peso que ele pegava. Mas Tá? eu pegava os exercícios. Pô,
todo animado. Foi uma das épocas que eu mais evoluí. É Entendeu? Porque isso, a pessoa te joga pra frente também, tu né? não fica merda é essa. Tu não fica treinando sozinho. É. Porra, Isso, o ser humano é um ser relacional, então acho que fugir de relação, fugir de amizade vai te levar para depressão, para ansiedade, sim, vai te deixar uma pessoa mais ansiosa. Então, é importante investir em amizade, tipo assim, às vezes fazer um esforço, né? Fazer um esforço para ter uma relação ali na academia, na igreja, no trabalho. Se esforçar também para conhecer as pessoas, às vezes a gente tem preguiça, né? Seja um amigo, seja qualquer pessoa, pô, de conhecer a vida da pessoa. é sempre bom tá conhecendo, andando junto. Às vezes uma conexão que tu faz muda tudo. Sim. E aí tem um outro lado que as pessoas vão falar, pô, mas às vezes as maiores feridas da pessoa vem através de relação. Mas ao mesmo tempo que algumas pessoas ferem, também as pessoas também É, curam, né? Tem esse poder, amizade, relacionamento amoroso, tudo, tipo, tem o poder de restaurar as pessoas também. tem, ajuda muito. É sempre bom estar com pessoas que gostam de rir, brincar. Eu sou da zoeira, pode ter gente muito séria assim, eu não gosto não. Se não tiver uma brincadeirinha, não Tem funciona. que ter o. Tem que ter a zoeira. De zoeira never ends. Milionário com inglês. Aí, tá vendo? O cara é fogo. Milionário, como é que foi hoje? Milionário com. Até esqueci Pô, tem que eu botei uma parada. Hã? né? Tem tanta coisa de milionário. É igual, pô, no dia lá do Máximo lá, tava eu e Renan. Rapaz, o tanto que a gente ria fazendo piada com as coisas. Rapaz, nós Segundo Corinthians. o Roberto Carlos, não sei se você escutou, eu falei, esse cara sou eu. Segundo Corinthians quebra. Pô, é segundo Corinthians que ele falou. É, segundo Corinthians. Não fala não, que os caras vão ser convidados aqui, mano. Aí não tem que manter postura. Tem que ser. Pô, mas é maneiro. Mano, eu falo em Máximo, eu não sei se tu entrou em algum grupo. Entrei. Aí, pô, eu até na hora fiquei meio, pô, achei que eu ia ficar junto com o Eloy, com o Renan, com o Alex. Mas até que entrei num grupo com os caras que eu não conheço muito, mas vai ser legal aprofundar. Ficar bolado se entrasse num grupo que eu não conheço os caras. Não, mas eles falaram que a intenção é não conhecer, né? Não, Eu tô no grupo, meu grupo tá Guilherme, aquele que é do GC de Matheus, aham. o Cef, Estevam, tem os caras lá assim que eu conheço um pouco, assim. Uhum. O meu tá João, Fael, que eu disse que eu troco a ideia com Que ele. João? Ah, João, João Lima. não, João, o filho de Cris. Eu Ah, esqueci o nome dele. Eu esqueci o sobrenome dele, que ele tem um sobrenome chique lá, é diferente. Aí, pô, vai ser maneiro e tal. Que maneiro foi. Aí, outra coisa de zoeira também. O cara falou assim, pô, às vezes o cara não quer falar nada perto do amigo. Eu virei pra ele, a gente fala até o que não der. E o cara tem que ter, pô, tem que ter essa zoeira, né? Vamos pro quinto ponto. vamos. Leitura bíblica e oração. Quinto ponto para vencer a ansiedade. Leitura bíblica e oração. Focar no espiritual. A fé traz paz e direção. Versículos como Filipenses 4, 6 e 7. Lembram que devemos confiar em Deus e entregar as nossas preocupações a Ele. Esse versículo fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Bom versículo. Eu vou ler um versículo aqui, lá do Sermão da Montanha. Deixa eu só tentar botar ele todo aqui, que é um dos versículos que fala sobre ansiedade. Lá em Mateus 6, eu acho que começa no. Ó, vou ler aqui. Começa no 25. Portanto, eu digo: não se preocupem com a sua vida,
quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. É isso, esse versículo é forte, né? Sermão da Montanha. Jesus está falando ali especificamente contra a ansiedade, né? Uhum. Trazendo a confiança. Eu acho que esse ponto aqui é o principal, né? Esse quinto ponto. Para a gente realmente vencer a ansiedade. A gente trouxe aqui os pontos naturais que vão ajudar bastante, mas esse cinco aqui vai dar o toque final, porque o ser humano ele tem um vazio existencial, né, dentro do peito dele, uma ansiedade, que só é preenchida pela presença de Deus. E a gente trouxe aqui a oração e leitura bíblica. A leitura bíblica, além de trazer conhecimento, vai trazer a palavra de vida eterna, né? Então aquilo ali vai entrar no teu coração como uma semente, como uma flecha, e vai dar fruto. E a oração, você vai se conectar com Deus, se conectar com o divino, e você vai conseguir ali. Quando a gente ora e coloca, não sei se tu, com certeza já, mas as pessoas que não têm tanta experiência na oração, tu ora ali colocando as ansiedades, botando para fora, como se, por exemplo, as pessoas falam muito de psicólogo, vai lá para botar para fora. É importante, até quero fazer também. Exatamente. Mas nada substitui também tu botar ali na presença de Deus, jogar para fora ali tuas mágoas e tal, se derramar aquilo ali, dá um renovo, parece que toda a ansiedade vai para fora e tu sente Deus te É. abraçando e tá renovado. Mas porque tu fala com Deus e é praticamente uma conversa. Vou contar aí uma experiência que deve ter acontecido há 2 sexta-feiras atrás. É uma parada que eu meio que sabia que poderia acontecer. Infelizmente aconteceu, mas tudo acontece pela direção de Deus. Só que eu tava meio triste e com medo de tal, tava passando por um momento de transição. E aí eu parei pra orar, conversar com Deus ali e tal. E cara, pô, chegou um momento em que eu vi que eu falei um monte de coisa que me incomodava, tinha coisa que eu nem sabia que me incomodava. Ué, caraca, e foi um momento bom dele, toda a ansiedade caiu por terra ali naquele momento. Forte, né? Doideira. E às vezes as pessoas nem sabem, né, que tem essa possibilidade, nem acessam isso que tá disponível pra gente. E as pessoas não acessam igual. Tu tava com um negócio preso dentro de tudo, tu não sabia nem que. Mas Deus, ele sonda os corações, sonda o coração, sonda a intenção. Ele sabe o que tá. Mesmo que a gente às vezes não passe na nossa mente, ele sabe o que tem no nosso coração. E aí ele vai e quando a gente se entrega, quando a gente se põe em oração, né? Vai pro secreto, fecha o quarto, aí esse momento acontece. Uhum. Lá em Mateus 6,6, ele fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Esse quarto do grego é tameion. O tameion, isso é até um sermão, uma vez que o pastor Júlio mandou montar, por isso que eu nunca esqueço disso. Esse tameion, ele é como se fosse uma despensa. É um lugar da casa onde nenhuma visita vai. É o íntimo do íntimo mesmo, sabe? Igual em inglês, a palavra na King James vai dizer closet, que é armário. A pessoa que chega na sua casa, você não mostra o teu armário para qualquer um trem. Então, tipo assim, é como se Deus falasse, vai naquele cantinho da bagunça onde você não mostra pra ninguém e coloca tudo pra fora. Forte. É Esse... exatamente isso.
A gente faz no quarto, acho que tem o mesmo valor a gente fazer no quarto, mas é interessante trazer esse significado, né? Porque é um lugar que a É, gente quer esconder as coisas, o né? quarto ali em si não era a tradução que saiu literal, mas meio que não era nesse sentido literal, era no sentido desse De lugar quarto secreto. entendeu? Esse lugar secreto onde ninguém acessa, onde nem mesmo você quer acessar para limpar aquele quarto da bagunça. Todo mundo tem em casa que sabe que vai encontrar um monte de coisa lá que não quer encontrar. Nesse lugar, nem tu sabe o que tem debaixo da cama, debaixo do móvel, aquela poeira atrás, aquela sujeira. Esse Tá é sem som. voltou. Voltou. Essa passagem é forte pra caramba. Tu vê esse sentido do quarto em si. Pô, muito maneiro. Muito maneiro, muito maneiro. É forte isso aí. Eu cheguei até um dia, Deus deu a permissão de pregar esse sermão. Montei tem uns 2 anos. Pastor Júnior mandou eu pesquisar e tal. E aí foi que eu até revelação maneira que aquilo ali. E, pô, Vai pregar, mano. portão mesmo. É maneiro. Vai ter oportunidade. Foi um rema, né? É. Veio ali mesmo e eu falei, caraca, mano. Maneiro. E aí, eu tenho que pregar, tem que falar, mano. Tem que pregar. Tipo, às vezes, se não tiver oportunidade numa modo tradicional, vamos dizer, numa coisa que a gente fala na internet, né? Em algum vídeo. Ah, tem que alcançar essa parada de a gente. Às vezes que pra gente é pouco, pro outro é muito. Leva uma palavra. Assim como a gente já recebeu várias palavras na própria internet, ou às vezes alguma coisa que a gente viu em algum lugar, pro outro é muito. Sim. E eu ia fazer um vídeo que eu ia tentar lançar hoje, não deu pra eu gravar, procrastinei um pouco aí também. Mas eu ia trazer a questão da natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, está em Romanos. E é basicamente isso, você recebeu uma palavra, um rema de Deus, e tem pessoas esperando essa mensagem, esperando E com grande ele expectativa. vai cobrar. Entendeu? Se a É, gente falar. Por isso que a palavra também deixa claro que se os homens não clamarem, as as pedras. pedras clamarão. E hoje a gente vê muita pedra clamando. Eu lembro até um exemplo que o Pablo deu, que ele falou que o repórter da CNN, quando aconteceu uma parada, ele falou: os cristãos dizem que isso aí tem a ver com a volta de Jesus. Aí o Pablo fez uma live e mandou a galera: ó, gente, vocês que tem a igreja perto de cá, procura a igreja, vai fazer alguma coisa e tal, vai buscar a Deus. E aí ele falou que ele ficou bolado, que ele viu o cara falando, ele falou, pô, as pedras estão clamando, e realmente. Sim, isso se ninguém abrir a boca, as pedras vão clamar, irmão. Quando Mas, tem no pedra, nome de Jesus, a pedra nenhuma vai precisar clamar aqui na nossa geração, não. Vamos abrir a boca. deixa pra próxima. Deixa eu falar. Né? É isso, Se tiver. mano. E aí eu ia trazer um vídeo falando um pouco sobre isso e também sobre a questão da vergonha, fazer o paralelo também, porque o apóstolo Paulo botou ali, né, inspirado por Deus, para que os tímidos, né, a timidez, ele botou no mesmo grupo de outros pecados Uhum. graves. Então é uma coisa que a gente pode ser cobrado, né? A gente vai ser cobrado e que a gente precisa botar realmente para fora. Uhum. Mas aí, eu ia te falar, antes da gente. Estou caminhando aqui para o fim, né? É uma questão que a gente ora muito, bota ansiedade. A gente está falando sobre oração, coisa aqui. A gente falou que bota as nossas ansiedades diante de Deus. A gente tem discutido muito aí sobre relacionamento. Eu Pô, acho que é uma antes de coisa que. puxar esse termo, só eu no banheiro ali rapidinho, vai falando aí. Vai lá, vai lá. Esse tema aí vai dar pano pra manga. Vai até se preparar. É. Mas então vou recapitulando aqui com vocês o que foi falado no. Vamos já finalizar. Vamos trazer aqui o último tema que vai ser um tema bem polêmico, mas é um tema atual aí para os cristãos solteiros que divorciados pensam muito nessa questão, que é a ansiedade com relacionamento. A gente vai falar aqui um pouquinho. Queria só recapitular aqui por vocês, espera aí. Então, 5 passos para a gente vencer a ansiedade nos dias de hoje. A atividade física, muito importante.
alimentação e sono de qualidade. Terceiro ponto, ter um projeto profissional de estudo, ter um propósito. Quarto ponto, fazer amizades. Quinto ponto, leitura bíblica e oração. É o que a gente está falando aqui. O quinto ponto, a gente está trazendo a parte espiritual. E eu acredito que a ansiedade, ela é o contrário da fé. A ansiedade, o que que é? É a preocupação com o futuro, preocupação com o dia de amanhã. O que que vai acontecer? Como a gente vê no Sermão da Montanha que o Pedro trouxe aqui e leu pra gente. As pessoas se preocupam. O que que eu vou vestir? O que que eu vou comer? O que que eu vou fazer? E Jesus está falando, poxa, vocês não veem que o alimento não falta nada para os pássaros, não falta nada para os lírios do campo, vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber? Não é a vida mais do que o alimento? Então, a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. A ansiedade é a preocupação com o dia de amanhã. O que que vai acontecer? O que que vai ser? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que eu vou ter como sobreviver amanhã? Então, acho que a ansiedade ela bate como antagonista da fé, né? A falta de fé gera muita ansiedade. Então, acho que o principal remédio para a gente combater a ansiedade, além do natural que a gente trouxe aqui, é a fé. Tu falou aí da ansiedade, me lembra até um ponto que minha mãe tinha falado aqui comigo no começo, que é a questão desse profeta do caos que tinha aí que em 2020. Até hoje fica gerando ansiedade por volta de Jesus, com não sei o quê. Os caras só enriquecendo e vendendo curso de escatologia na internet, curso de Bitcoin, de não sei o quê, pegando, interpretando notícia de um modo errado, enganando um monte de otário. Exatamente. É, cara, complicado. E é uma estratégia, né, das pessoas, às vezes, causar ansiedade nos outros para poder vender. Uhum. Mas é o que eu ia te falar, é que às vezes diante de Deus e tal, eu observo, o jovem cristão tem muita ansiedade na questão de relacionamento. E eu também já tive muito, hoje em dia estou mais tranquilo, mas de vez em quando a gente fica ansioso sim com essa questão. E acaba sendo uma idolatria aí que a gente faz. Então eu acho que uma das principais coisas que causa ansiedade no jovem também é essa questão de relacionamento, de casamento, de quer ser feliz, quer ter uma pessoa. Como é que tu enxerga isso? Cara, vou te dar um exemplo aqui, só vou pesquisar uma parada só pra ver se tá certo. Mas essa questão de ansiedade de relacionamento, a gente é o que a gente consome. Eu vou te dar um exemplo. 2020, como é que eu posso falar? Foi 2020, né? Que eu tava começando não é que eu tava afastado, mas tava voltando em si, a me aproximar de Deus. E aí eu, pô, tem aquela playlist que eu acho que eu já mandei pra vocês, Aprender Logo. Pô, eu ficava vendo vídeo, eu escolhi esperar esse scope aí que tem por aí e tal. Pô, eu ficava malzão com aquilo e aquilo vai te gerando uma ansiedade, entendeu? Tu vê as pessoas falando ali, eu conheci fulano, Beltrano, não sei o quê. E tu vê que tu não tá conhecendo ninguém, ou tu começa a olhar pro lado, ver todo mundo namorando e tu solteiro. Esse scope maluco aí, entendeu? Pega o cara. Não, realmente é complicado e a gente fica a gente fica na zoeira também, né? Que a gente gosta de brincar com esse assunto. Às vezes a gente fala mais na zoeira, eu não sei tu, mas às vezes a gente fala também na zoeira sem estar ansioso, fala, fica zoando e É, tal, mas pra gastar. pra gastar, pra descontrair. Só que tu fica, o teu algoritmo também fica vendo muito aquilo, na hora que tu tá triste, tu também começa a ver e fica um pouco mal assim, aí vê alguma coisa. Eu parei de ver esses conteúdos, vejo, olha, vocês da Red, mas a perspectiva de cope, de relacionamento cristão aí. Eu escolhi esperar, não tô criticando nada disso. Esses vídeos, meu testemunho, assim, a gente se conheceu, não sei o quê. Eu parei de ver essas coisas de gadão, popio aí que pega o cara. Mano, a gente tem que tomar cuidado com essas histórias também, porque sempre que alguém vai contar a história, ela aumenta, ela enfeita, aí deixa. Tô dizendo que inventa, mas aumentar não é pecado, sei lá. Não, Ela não, vai e enfeita um pouco, deixa mais bonita a aí storytelling. o cara vai falar, ela nunca me respondeu, não sei o que, tal, tal, tal. Aí fica com esse bad blue pill na cabeça e tu vai na pessoa que não vai te responder e tal, tal, tal.
entendeu? Tem que Porque tomar aí cuidado. baseia a tua história na história. Cada um tem sua história, mano. Aham. Ou a pessoa pega e fala que foi traída e perdoou e tal, aí se o É, cara for mais gadão, mais blue pill, o cara vai. cada um tem sua história, né? Todo mundo que tem um pai rico vai mandar buscar de camelo Ah, e a mulher dá água pro camelo e ele volta com uma virgem, não, entendeu? não é assim não, né? Ah, se você é homem, vem aqui na Itália, o cara vai entrar no avião e vai na Itália. E já tá errado, tem que provar que é homem, é menino, já começou errado, entendeu? É. Não, então eu acho que a gente tem que ter calma também nessa coisa. Aí a gente vê a história, mas tem muita. Tipo assim, eles aumentam também, deixa mais bonito. Tava vendo o Cafu num podcast contando uma história lá de 2002, e aí eu vi nos comentários, pessoal, caraca, mas ele aumenta muito. Pô, mas essa história, cada hora ele fala uma história. Eu falei, mano, é storytelling. Não, Storytelling tem que vender, mano. o cara tem que tu não precisa mentir, mas o tanto que tu puder dramatizar, É. entendeu? Mas, mano, o storytelling é isso. Às vezes foi uma situação que aconteceu em 2 minutos, mas o cara consegue falar meia hora sobre aquilo. Aham, é Entendeu? assim mesmo, deu uma dramatizada, tal, quanta história triste. É. E a gente não sabe na internet quem tá contando, tal, isso aqui. Se o cara tá igual, pô, eu vi um relato até maneiro do cara falando que traiu a mulher, traiu 2 vezes, se arrependeu. Acho que eu te mandei do Ricardo Martins. Pô, maneiro. Só que igual, não sei se ele aumentou a história ou não, entendeu? Vai saber. Mas aí a gente tem que acreditar também, né? Não, acredito. Tô falando que aí o cara dá Dá uma. essa. É igual. E a gente também vê resumido. Vou te dar um exemplo. Igual o Bruninho conta a história dele com o Janine, conta os pedaços. A gente olha, a gente acha que foi rápido. Não, pô. É, É processo. sim. Então, essa área de relacionamento tem muita ansiedade. Eu acho que pra gente combater também, a gente pode usar esses pontos, né? Que a gente tem percebido aí no nosso meio, né? Uma ansiedade generalizada sobre esse assunto. Eu acho que a leitura bíblica e a oração é bom. Ajuda aí, cara. Também é aquilo. Não é bom que o homem esteja só, entendeu? O cara, infeliz, querendo ou não, mesma forma que Adão sentia, a gente sente. Então a gente também não pode relativizar, mas também não pode criar um altar sobre isso. Ah, eu não consigo viver sem isso, tal. Isso. Não, entendeu? Cara, eu tenho uma filosofia de vida que é o seguinte: o que tem que acontecer, acontece. Entendeu? Então, sei lá, MacTube? hã? MacTube? Tipo isso, mas tudo já estava escrito, certo? Hã? Isso aí, MacTube é 2016, eu lembro disso. Já estava escrito. É. Isso aí eu Então. estava botando no WhatsApp, nas fotos de perfil, eu lembro desse coisa. É uma expressão árabe, né? Uhum. Mas essa minha filosofia, não tô falando que eu tirei da Bíblia, mas eu baseio ela em alguns conceitos bíblicos, entendeu? O que tem que acontecer, acontece. De qualquer forma, entendeu? Isso aí é uma discussão para um outro podcast. Não entra nem no pré-determinismo, não, até porque não sou, não sigo essa linha. Mas, da mesma forma que a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus, então eu penso que era para acontecer, entendeu? É tipo, Verdade. não tem como não acontecer. Tu parar para pensar, se não tivesse acontecido isso, a coisa boa, outra coisa ruim não aconteceria, entendeu? Aquela parada de efeito borboleta. Entendi. Realmente. Então, acho que no momento certo também o cara vai arrumar alguém. Às vezes pode ser até a pessoa certa, mas se for no momento errado, entendeu? Isso aí. Então é isso. Eu acho que deu para aprender bem sobre como não ser ansioso. Esses 5 pontos aí acho que vão fortalecer a gente. A gente ainda falou mais sobre diminuir redes sociais, né? Uhum. E também sobre ansiedade nos relacionamentos. Acho que deu para aprender bastante.
foi maneiro, deu pra galera ficar bem focada, entender. Hoje foi mais um conteúdo aí de utilidade pública, né? É, Ministério da Saúde agradece. É. É isso que tinha que ter nas escolas, mano. É, Ensinar essas coisas, ensinar, pô, essa inteligência emocional. aham. Fala de Paulo Freire, idolatrar Karl Marx. Aí quebra. Tem que ensinar, ó, inteligência emocional, como é que é aquele negócio? Imposto de renda, como fazer imposto de renda. Tem que ensinar a lidar com o dinheiro, e ensinar relacionamentos interpessoais. Ninguém aprende isso, mano. Mas aí um dia virar presidente, trocar essa música que tá tocando lá que já deu. Isso aí. Então coloca nas tuas pautas essa questão aí de fazer uma revolução na educação aí. Ah, eu já tenho montado aqui mais ou menos quais são as diretrizes que o país precisa, e é mexer em saúde, educação, política tal. Vamos ver aí, né? Se um dia Deus levantar a gente nessa nação como alguma coisa na política, pode ter certeza que eu vou batalhar para isso acontecer. É isso aí. Considerações finais? Então, acho que meio que para resumir de forma rápida tudo que a gente falou aqui, né? Faça atividade física, você vai se sentir bem, só vai ter benefício. E a atividade física é de graça. Ah, não é, faz flexão, é de graça. Corre na rua. Alimentação e qualidade de sono. Ah, não tem dinheiro, você quer come arroz, feijão e mato. Básico, não tem muito, não tem desculpa. Ah, tem um projeto profissional ou de estudo. Ah, mas eu trabalho, não sei o que. Ah, não consigo trabalhar com internet, não tem computador, não tem não sei o que. Vai capinar um lote, fazer um projeto social. Ah, eu não consigo comprar um livro, não consigo comprar um curso. Tem livro espalhado às vezes na rua, entendeu? Eu duvido que você virar para a pessoa e falar, pô, dá R$ 20 aí para comprar um livro, não vai conseguir. Fazer amizade. Eu sou tímido, arruma um outro tímido também. Vamos ficar os dois, um olhando pro outro ali e tá bom. Não é muito difícil também, não. Fazer amizade também é de graça. Vença a timidez que a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É. Leitura bíblica e oração. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar a Bíblia. Bíblia é cidade de graça. Pega na SBB, pega o livro de Mormon, pega qualquer coisa. E oração fechou o olho, dobrou o joelho, pode orar deitado, sentado. Fica à vontade. Oração é de graça, Graça também. democrática, Aham. rico, pobre, feio, bonito. Ah, eu sou mudo. Pensamento. É Ah, eu não sei ler. Hoje tem Bíblia em áudio, Bíblia em braille, entendeu? verdade. Desculpa, não tem. E na questão de relacionamento aí, só não tá ansioso, se preparar que no momento certo o que tem que acontecer, acontece. Mas também esteja disponível nos Preparado. lugares, e isso é uma palavra também que eu tenho refletido sobre. Que às vezes eu não estava tão disponível, então vou até mudar um pouco essa postura aí. Chocolate, seu criado, vai voltar. Porque tal do Nego Doce. E o cara Nego Doce tem que estar online. tem que mostrar que tá ali. É isso. Como uma pessoa falou outro dia, você tem que ir onde está a mulher para você casar. Se eu souber onde tá, eu vou. Aí, o jeito de quebrar dele com essa. Enfim. Porque lá no Arraial tá difícil. Tá. Eu vou olhar os arraial vizinho, mano. Vamos ter que fazer isso mesmo. Marcar as visitas É. ali, porque, ó. Então é isso. Então é isso aí. Resumindo, eu acho que a ansiedade ela é o contrário da fé, né? A ansiedade é preocupação com o futuro, medo do que vai acontecer amanhã. Então a gente trouxe aqui os pontos naturais, mas o quinto ponto é o mais forte, que é o espiritual. Então, ó, eu acredito que a gente se enchendo de fé, se enchendo de confiança, a gente consegue vencer a ansiedade, viver bem na vida e bem na terra, né? Viver aí o que o Salmo 1 promete, né? Ser próspero, ser como uma árvore frutífera. E é isso. Então finalizou.
mais um episódio. Se Mais um. inscreva no canal. E a gente agora vai começar a trazer mais convidados. É isso aí, o negócio vai ficar bom, hein? É isso, tamo junto. Tamo junto, valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu.